Então, tudo bem, gente? Hoje a gente vai falar sobre Bull Rush e Pressure to Pressure, certo? Então, lá no camp a gente viu muito sobre esses dois, sendo que o que eu quero com essa aula é ajudar a deixar os conceitos mais claros. Para quê? Para a gente poder chegar nos treinos de domingo e nos da semana também, mas principalmente nos de domingo, onde é full pad, para poder todo mundo executar a técnica certa, de forma correta, né? Então, primeiro a gente vai ver o que é cada um desses conceitos, Bull Rush e o Pressure to Pressure, onde aplicar e como aplicar. Porque assim, por mais que Bull Rush, todo mundo, assim, o consenso geral seja que é empurrar o cara para frente, sem muita ciência, não é bem assim que a coisa funciona. Para você fazer um Bull Rush efetivo, você precisa que muitas coisas se alinhem e muitos princípios gerais do que é jogar na DL precisam estar ali alinhados. Então, para a gente começar, vamos começar pelo Bull Rush para poder evoluir para o Pressure to Pressure. Então, a primeira parte do Bull Rush que a gente tem de se dar conta é como a gente sai da linha, certo? Esse daqui é o jogador dos Steelers, chama James Harrison. Ele era notoriamente baixo para a posição, ele jogou muito como linebacker e como defensive end. E uma característica dele é que ele era baixo. E muita gente acha que isso é terrível para um jogador de linha, ser baixo. Mas no caso dele não era. Por quê? Porque ele sabia usar a estatura dele para poder ser mais efetivo nos seus bloqueios. Olhem a diferença. Aqui ele está praticamente em pé. Ele está angulado, mas ele tá quase vertical. Olha a diferença de altura dele para o linha ofensiva, o tackle aí do Colts. É grande. A diferença é grande e é perceptível. Então, o que acontece? Ele sabia usar a altura dele para tirar o cara da zona de conforto. E como que ele faz isso? Uma técnica que ele usava bastante e que era o feijão com arroz dele era justamente o bull rush. E por que era tão efetivo? Lembrem que no camp a gente fez um drill sobre uma nova movimentação de rush que chama Speed to Power, né? E ele fazia justamente um mix entre o bull rush e esse Speed to Power. Veja, ele saiu da linha aqui aberto, não tão aberto, mas assim, bem um pouco distante do ombro externo do nosso tackle, certo? Então, porque ele saiu assim, ele pode dar um passo para frente e o tackle vai achar que ele vai fazer um speed rush, ou seja, o tackle vai comer a isca que ele vai para fora, sendo que isso não é o caso. Primeira coisa mais importante, para você poder engajar no jogador de linha ofensiva, você precisa dar uma pisada forte com esse pé aqui, ó, o pé de fora. Por quê? Porque isso vai te dar todo o momento que vai transformar a sua velocidade, que você explodiu da linha, você está em velocidade. Essa pisada forte vai transformar a sua velocidade em força. E como que vai fazer isso? Que é com o próximo passo aqui, que vai ser, ó, justamente esse. Vai ser engajar, vai ser você lutar, vai ser você colocar as mãos, explodir as mãos no peito do tackle. E deixa eu apontar alguns detalhes que fizeram toda a diferença aqui. Perceba o seguinte, ele fincou o pé do lado de fora, no chão. Isso deu momento para ele, para que ele pudesse explodir com as mãos para cima do tackle, para cima do jogador de linha ofensiva. Por que isso é importante? Você vai converter a sua velocidade em força. E porque ele estava aberto e ele deu o primeiro passo para frente, fingindo que ia por fora, para depois ir para dentro, isso fez com que isso daqui do tackle se desajustasse. Olha esses pés como eles estão. Eles não estão presos ao chão. Eles não estão firmes, eles estão bambos, eles estão
laterais. Ele ainda não, ó, ele tá bloqueando com um ângulo e o quadril dele tá em outro. Isso é péssimo para o jogador de linha ofensiva. Enquanto isso, veja que os quadris do James Harrison e o movimento geral do corpo dele tá alinhado. Ou seja, ele tem força nesse bloqueio. Já o jogador de linha ofensiva não tem força nenhuma. Ele não tem o que chama de leverage. Que é o que isso? É quando você tem o movimento do seu corpo está favorável ao local onde você quer ir. Não sei se isso deu para ficar claro. Mas veja, os pés não estão alinhados com o quadril, que não está alinhado com o tronco. Não está alinhado com os braços dele, onde ele está lutando com o bloqueio. Então ele não vai ter força, ele não vai ter para onde levar o cara. Ele não vai ter nenhuma base como se manter. Então, por isso é importante dar aquela vendida no primeiro passo para fazer com que o jogador de linha ofensiva se desajuste. É por isso que a gente estava treinando aquilo lá. Se você vai engajar com um long arm ou com os dois braços, como o James Harrison está fazendo aí, fica a sua escolha. Sendo que é bom lembrar que se for com um braço só, se for com um long arm, você vai ter de ter certeza que o Teco comeu muito na sua isca. Porque o long arm, ele vai ser ele vai ser um pouco mais arriscado do que ir com os dois braços. Ir com os dois braços é mais seguro, mas se você conseguir fazer com que ele morda o suficiente para conseguir passar só usando long arm, isso é bem interessante. Mas eu estou fugindo um pouco do assunto aqui. Vamos voltar a analisar esse bloqueio. Então viu que o tackle tá todo desconcertado e o James Harrison pisou forte no primeiro quadro e agora ele tá indo firme, ele explodiu com outra coisa importantíssima. Esse bloqueio, ele não pode ser com braços leves, ele não pode ser tipo com você não pode chegar frouxo nesse bloqueio, você tem de dar uma paulada no peito do tackle. Você precisa chegar com as mãos explodindo no peito dele. Para que isso? Para que ele possa sentir, para que ele possa tipo sentir esse bloqueio e fazer com que o peito dele vá mais para cima. E isso faz diferença em que sentido? Lembrem que o que você quer atacar, a posição ideal para uma linha defensiva fazendo um bull rush é estar com a testa, a testa no queixo, na face mask do jogador de linha ofensiva. Por que isso? Porque isso vai indicar que você está mais baixo que ele. Isso é uma regra geral. Estar com a testa está com a testa em um nível mais baixo do que o queixo do jogador de linha ofensiva, do que a face mask dele, vai indicar que você tem mais força, que você vai ter mais, que você está vindo de baixo para cima. E isso vai ajudar bastante no seu rush. Principalmente no bull rush, que é um bloqueio não, é um rush baseado em força. Então, importantíssimo que isso aconteça. Outro ponto, vamos para o próximo quadro, é o seguinte. Esse último quadro exemplifica perfeito como que tudo ajudou ele. Como que todo o resto, todo o conjunto da obra fez com que isso se tornasse um rush perfeito. Veja, aqui nesse último quadro, o que a gente tem que salta os olhos? Lembra que no último o cara estava todo desconcertado. Agora ele já está um pouco melhor, mas ainda, como o James Harrison tinha todo o leverage, ele não parou com isso. E o que é importante quando você tem um bull rush? Que você não pare ele para ler o quarterback. Isso aconteceu muito no camp. Olhem o vídeo de vocês vão ver. Muitas vezes vocês estavam fazendo bull rush, até faziam certo, só que iam ler o quarterback e paravam para ler. Vocês não podem fazer isso. Quando vocês forem ler o quarterback, continuem com essas pernas se mexendo. E falando nas pernas, uma das coisas mais importantes, se não a coisa mais importante que tem. Aqui, ó. O desenho não ficou bom, mas olha essa base que ele tá. Essa base faz diferença. Por quê? Você não vai ter
você não vai ter como brigar com linha ofensiva se você tá com seus pés muito juntos, lateralmente, que eu digo. Por que isso? Porque o linha ofensiva não vai ficar não vai te deixar não vai te deixar confortável, ele não vai te deixar parado confortável. Ele vai te puxar para um lado, ele vai te puxar para o outro. E quando ele fizer isso, você precisa poder ir para você precisa poder lutar para ir para o lado ou para o outro. Você precisa tipo lutar contra o movimento dele. E se você tá com os dois pés alinhados, você tá como se você estivesse correndo, tipo com os dois pés muito próximos lateralmente um do outro, isso não vai acontecer. Então por isso você precisa de uma base. Não precisa ser uma base gigante como é uma base de um jogador de linha ofensiva, mas precisa ser uma base de qualquer forma para você poder ter esse leverage. Outra coisa aqui que está acontecendo lembra aqui que eu disse, ó, testa no nível da face mask. Isso daqui fez com que, olhe como isso é interessante. Ele é baixo, então ele já tem uma vantagem natural nesse sentido. Mas o que acontece? Ele tá com ele tá alinhado, testa com o face mask, e ele tá com o movimento do braço dele, ele tá levantando o peito do jogador de linha ofensiva. E qual a pior coisa que você pode fazer com um jogador de linha ofensiva? Deixar o jogador, deixar o OL andando com os calcanhares. Eles nunca, nunca, nunca querem andar com os calcanhares. Por quê? Porque eles não têm força nenhuma no calcanhar. Qual a força que você tem se um cara tá com as mãos no teu peito levando para trás? Como é que você vai poder reagir a isso só andando com os calcanhares? Só não tendo um pé firme no chão. E é isso que esse tipo de bloqueio faz. É isso que você quer com esse tipo de bloqueio. Você quer levantar o cara deixando ele nos calcanhares. E se você é baixo, não, novamente, muita gente acha que não pode jogar na linha defensiva porque é baixo, mas isso não é verdade. Lembra, o futebol americano é um esporte extremamente democrático e isso também vale para as linhas. Se você é baixo, use isso para sua vantagem. Levante o cara, tipo, pegue ele de baixo para cima. Se você já é mais baixo que uma linha ofensiva e você sai alto, você sai do seu get off em pé, você perdeu toda a sua vantagem natural. Use aquilo que você tem de melhor a seu favor. Então isso daqui, todo esse conjunto é justamente as melhores, o melhor que um bull rush pode ser. Veja, aqui no primeiro passo, sair e plantar o pé de fora. Plantar o pé de fora para poder explodir para dentro, explodir para cima do cara. Novamente, se isso daqui for, se você quiser realmente fazer aquele speed to power que a gente tava fazendo, isso daqui é fundamental. Você precisa vender com o primeiro ou com o segundo passo que você tá indo para fora e depois explodir para dentro. Então, ó, deu um passo, o cara mordeu, vai para fora, explode para dentro. E o pé de fora precisa estar plantado para você poder fazer essa transição sem perder a sua velocidade e que vai virar força. No caso, nesse segundo momento aqui, está com os pés alinhado com o quadril, alinhado com o seu tronco. Você precisa estar completamente alinhado para poder ter o leverage que o jogador de linha ofensiva não vai ter. E você precisa ter... Cara, eu não sei como se tem algum termo para isso, mas vou falar de qualquer jeito. Você precisa ir para esse bloqueio com confiança, cara. Você não pode chegar nesse bloqueio, nesse tipo de rush, achando que vai perder, não. Isso vale para tudo, claro. Mas assim, principalmente para bull rush, que é um bloqueio de força, você precisa chegar estourando, pô. Quanto mais explosivo e agressivo você for nesse tipo de situação, melhor vai ser o seu rush. Então seja agressivo. Lê o primeiro passo do... Olha aqui o primeiro passo do OL como foi, ó. Ele tá indo pra trás. Você viu que, como a gente já viu na última aula, você viu que ele tá indo pra trás, você agora vai usar o seu arsenal de pass rush. Você decidiu usar o pass rush, planta o pé de fora, explode para dentro. Explodiu para dentro, tudo alinhado, você tá com tudo alinhado, estabelece a sua base, aqui no ponto 3, estabelece a sua base e mantenha-se mais baixo. Durante todo o movimento, mantenha-se mais baixo do que o tackle. Uma coisa importante,
Quando eu falo mais baixo que o tackle, eu não quero dizer que você vai estar beijando o chão, não. Não quero dizer que você vai estar extremamente baixo. Por quê? Isso é perigoso também. Se você for baixo demais, o tackle vai só te pegar e te jogar para o chão. Então, como que você tem... Qual é o ponto ideal? O ponto ideal é esse. Testa na face mask dele. Esse é o ponto ideal. Às vezes muitos deles querem fazer long arm e vão baixo e estão certos. Mas se você for baixo demais, o cara só vai pegar o teu long arm e te jogar no chão. Como o esquema da gente é 3-3-5, a gente não vai querer, novamente, a gente não vai querer ir aberto no gap C. Então isso daqui é ótimo para quando você está, a sua responsabilidade é o gap C, você quer fazer um bloqueio como esse. E quanto melhor, quanto mais parecido com isso for, melhor vai ser para o nosso esquema. Por quê? Porque isso daqui não vai te fazer passar desbloqueado, claro. Você vai estar brigando sempre, mas é isso que a gente quer. E o que isso faz? Isso faz com que o OL seja levado para trás. E se ele é levado para trás, ele vai dar na cara do QB dele. E o QB não vai ter como escapar. Porque se a linha está fazendo um bom trabalho com o squeeze, ele não vai ter como correr entre os tackles. E se ele correr para fora dos tackles, você vai ler isso. Ou então um linebacker vai ler isso e vão fazer a contenção daquilo. E esse não é esquema perfeito, claro, porque humanos não são perfeitos, óbvio. Mas esse tipo de esquema é, ele conta muito com a DL para que a DL possa fechar esse meio. Se vocês estão fazendo um bom trabalho, o resto da defesa vai fazer um bom trabalho. Porque facilita muito. Se você tira as corridas pelo meio, se você tira esse se você tira essa alternativa do ataque, o ataque vai precisar pensar em outra maneira precisar pensar em outra maneira de ganhar. Ou seja, para um ataque ganhar do nosso esquema defensivo, ele precisa ser um ótimo pocket passer. Ele precisa ser um ótimo em ficar no pocket e distribuir a bola. E mandar passe, 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 passe. É assim que se ganha da defesa da gente. Se todo mundo fizer o seu trabalho, o cara vai ter de ganhar no passe contra uma defesa níquel que conta sempre com 5 jogadores na secundária, ou então em formações dime que a gente faz com 6 jogadores na secundária. E isso é um trabalho grande. Isso é um trabalho difícil de se fazer. E no Nordeste há poucos quarterbacks que conseguem fazer isso. Se é que há algum. Então, certo, a gente cobriu aqui o Bull Rush, certo? Vamos pro próximo ponto, que é o Pressure to Pressure. E o que é isso? Pressure to Pressure. Vamos lá. Pressure to Pressure é a filosofia de você fazer pressão contra pressão. Tá, grande descoberta. Falou em inglês, traduziu aí, porra, parabéns. O que isso vai significar na prática? Olhem para esse cara aqui para esse bloqueio aqui que eu tô circulando. O que está acontecendo aí? Isso é um kick out, um bloqueio kick out. Lembrem da apostila, leiam aquela bexiga, pelo amor de Deus. Bloqueio kick out. Você está querendo levar, ou linha ofensiva na verdade, o jogador de OL está querendo levar você para a lateral do campo. Ele está querendo te tirar daquele miolo ali do centro. Então, o que você precisa fazer nessa situação? Você precisa combater a pressão que ele está fazendo com mais pressão no sentido contrário. Então, o que isso vai significar? Se ele está querendo te levar para a lateral, tudo que você vai querer é ir para o meio. Ir para o centro do campo. Então, como que você vai fazer aqui? Ele está exercendo essa... Tá difícil de desenhar aqui. Ele está exercendo... Está tentando te fazer ir para esse lado. Você vai querer ir para o outro. E como que você ganha isso? Indo mais baixo, sabendo o seu ponto de ataque, no caso vai ser
ou os ombros. Se ele tiver te dando os ombros, vá no ombro, é muito mais fácil e ele vai se mover muito mais fácil. Ou então no, no shoulder dele, no peito. Por quê? Se você for baixo e se você tiver uma base boa, se você tiver batendo os pés, se você tiver realmente carregando ele para trás, o gap vai fechar. O corredor não vai ter para onde ir. Então ele vai bater na parede. E isso é o pressure to pressure. Quando você vai fazer isso? Basicamente, toda vez que tiver um kick out, que é esse tipo de bloqueio, toda vez que, na verdade, toda vez que você estiver sendo bloqueado, você vai querer fazer isso. Você vai querer lutar contra a pressão que está sendo exercida sobre você com uma pressão contrária. Você vai querer fechar o gap. Você vai querer comprimir a linha ofensiva. E é isso que esse bloqueio aqui, que esse tipo de bloqueio vai tentar fazer. Certo, então a gente já viu isso daqui. Como que vai ser agora? Uma coisa interessante aqui antes de passar para o próximo é que você veja aqui essa jogada como que ela acontece, como ela se desenvolve. Eu não peguei o vídeo dessa jogada, mas assim, esse cara aqui que eu circulei, ele fez um bom trabalho em conter esse gap. Esse gap aqui, ele tá bem fechado. Esse gap que eu indiquei aí, ele tá bem fechado. Eu vou usar outra cor aqui para diferenciar. Esse gap aqui, ele tá bem fechado. Ele foi fechado por esse cara aqui e esse outro. Os dois fecharam bem. Esse linebacker aqui entrou nesse gap. Então esse outro aqui também fechou. Esse cara aqui deu conta desse. E esse linebacker entrou aqui. Você pode pensar, nossa, então deu tudo certo, foi um tackle for loss, acabou a jogada, parabéns defesa. Não, foi um first down nessa jogada. Por que foi um first down nessa jogada? Olhe o jeito que esse cidadão aqui reagiu. Vocês estão percebendo o que aconteceu de fundamentalmente errado? Veja, esse cara, ele viu que ele estava desbloqueado e ele abriu a base dele inteira. Ele olha aqui como ele está angulado. Ele não quer mais saber de nada. Ele sabe que vai ser uma corrida com o running back e vai, ó, atacar isso aqui. Ele, para ser justo com ele, ele fez um shufflezinho, mas ele não se manteve no shuffle até ele ter certeza que era o running back com a bola. Aí o que aconteceu? Esse meu querido amigo quarterback aqui ficou com a bola e correu para cá. Ganho de 15 jardas nessa jogada. O linebacker, no caso, não tinha como ajudar. Por quê? Porque ele já estava contendo esse gap B. O defensive end, que era a leitura na jogada, caiu, mordeu a isca. E o QB teve toda a liberdade para conseguir ali. Só quem foi parar o cara na jogada foi esse safety aqui. Então vocês estão vendo que a linha defensiva pode parecer assim, porque não é um trabalho. A linha ofensiva nesse esquema, a linha defensiva nesse esquema principalmente, é um trabalho sem egoísmo nenhum. A gente não pode sair pensando na glória, porque se pensa na glória, a gente vai cometer justamente o que esse cidadão aqui fez. Ele foi pra glória, ele foi fazer o tackle for loss, sendo que ele não leu o QB, ele não viu, ele não prestou atenção até o fim se o running back ia ficar com a bola mesmo. E por conta disso, 15 jardas. E nem os linebackers e nem a secundária conseguiu parar o cara antes das 15 jardas que ele ganhou. Foi o safety, só aquele safety ali conseguiu fazer o tackle, mas já era tarde. Então,
muita atenção quem for jogar de defensive end. Porque isso aqui não pode acontecer. Isso é o tipo da coisa que a gente não pode deixar que aconteça. Certo, então a gente já viu aqui o que é o pressure to pressure, como que você ganha, como que você vai reagir quando tentarem fazer um kick out. Você precisa reagir fazendo um movimento contrário ao que ele está tentando fazer contigo, é, de forma a tentar não se mover ou ou mover ele para trás. Então assim, esse tipo de bloqueio, ele só vai, esse tipo de reação que a gente vai fazer, lembrem, é só quando é situação de corrida. Por que a gente não faz no passe? Porque no passe a linha ofensiva é completamente reativa. Eles não estão tentando levar a gente para lugar nenhum. Então, um DL não vai nunca pensar em pressure to pressure em situações de corrida, ou em situações de passe. Apenas situações de corrida, porque nas situações de corrida ele está tentando te tirar do caminho. E é justamente o que você vai tentar impedir com esse pressure to pressure. Certo, então. Vamos para os vídeos que eu separei. Tá, esse primeiro vídeo aqui, ele... Ó, viram o que aconteceu aqui, certo? Deixa eu voltar aqui atrás. Vou tentar fazer pausando. Tá difícil aqui. Um momentinho. Ó. O que tem de errado nisso daqui? O que aconteceu de errado nessa situação? Vejam. Opa. Deu problema aqui. Um momento de novo. Vamos lá. Tá. O que aconteceu de errado aqui? Vejam esse cidadão aqui, ó. Ah, meu Deus do céu. O que tá acontecendo? Ó. Novamente. Olhem para esse cidadão aqui, ó. O que vocês percebem nisso daí? Seguinte. Esse cara, ele tá fazendo um kick out, claramente. Claramente um kick out. O que faltou para esse jogador de linha defensiva? Ele não leu que era uma corrida. Ele não leu. O cara deu os passos dele para frente, buscando contato. Ele não foi... Novamente, quando é uma situação de passe, o jogador de linha ofensiva, ele é completamente reativo. Ele não vai buscar o contato. Ele vai buscar ganhar ângulos. Ele vai buscar ganhar a lateral para que não possa o jogador de linha defensiva, né, o DL, não venha aberto. Isso é o que ele vai fazer. Então, quando é a situação de passe, ele sempre vai recuar. E foi justamente o que ele não fez aqui. Então, se ele não recuou e você está aberto e ele vem na sua direção, você tem a certeza que isso vai ser um kick out. Ele vai tentar te tirar dessa jogada. Então, o que você não pode fazer em hipótese alguma? Você não pode, em hipótese alguma, reagir a esse bloqueio como se fosse uma jogada de passe, que foi justamente o que esse defensor de Texas A&M ele fez. Veja, ele reagiu isso aqui como se fosse um passe, ele está fazendo um rip aqui contra a linha ofensiva. E por que isso não adianta? Porque ele vai perseguir pelo loss, porque ele não vai conter esse gap aqui, ó. Esse gap aqui, olha o tamanho desse gap. Dá para o cara correr o dia todo nesse gap. E o que é pior do que isso, ele não vai ter ângulo, mesmo se o running back for para lá e tentar ganhar esse gap, ele não vai ter nem ângulo para encostar um dedo nesse running back. Por quê? Porque ele está fazendo o rip para ganhar o lado de fora. Ele está reagindo a isso aqui como se fosse um passe. Então isso daqui, ó, esqueçam isso. Isso aqui não é para se fazer nunca.
Ele não está lutando contra, não está fazendo pressão no bloqueio, ele só está indo pelo lado de fora, que é justamente o que o linha ofensiva quer que ele faça. Então isso daqui tá errado, tá muito errado. O que que acontece nessa jogada? Ele não vai por aí. A jogada ele vai pelo lado de fora, por quê? Porque tem um pull vindo mais ou menos aqui. Tem esse pull e ele vai pegar esse defensive end e o linebacker vai comer demais. Então, assim, essa jogada é uma counter, no caso, né? Sendo que, assim, se o running back quisesse correr por aquele gap, ele teria todo o espaço do mundo para fazer isso. Principalmente, por que que ele não teria? Talvez por causa desse linebacker aqui. Mas, assim, esse linebacker só vai passar desbloqueado nesse gap porque o guard que faz o pull não tá lá. Então, assim, se fosse ao invés de um counter, um inside zone, não se preocupe, isso aí seria um TD fácil, 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 fácil. E por que seria um TD? Porque o defensive end daquele lado escolheu jogar passe numa jogada claramente corrida. Então, assim, lembrem-se, leitura do primeiro passo do OL é fundamental, fundamental. Não tem... é, vocês não podem nunca, 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 nunca entrar em uma jogada sem ler o primeiro passo do OL, porque senão é isso que acontece. Certo, vamos aqui ver o resto da jogada. Ó, entrou o pull, o cara correu aqui pela lateral, tranquilo. Mas o importante é aquilo que eu tinha apontado mesmo. Não pode nunca, 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 nunca reagir a um kick-out dessa maneira. Então, leitura do primeiro passo. Fundamental. Vamos agora pro próximo. Sinto que esse vídeo já tá longo pra caramba, pra um negócio que não é tão difícil. Mas eu sou uma pessoa prolixa por natureza. Então, vamos lá. Outro exemplo aqui. E esse aqui é o último, eu juro. Pronto. Primeira coisa que eu tenho que dizer aqui é o seguinte. Onde que vai acontecer esse bloqueio? Aqui, nesse par de namorados aqui. Galerinha de mão dada, muito fofo. Mas esse 78 vai vir pra cá. E vamos ver como o cara reage. Veja. O que é que acontece aqui? Ele errou em um ponto. Ele errou no ponto que ele já foi aberto. Então, assim, poderia ser uma jogada de blitz. Eu não sei se ele é um... Eu imagino que ele seja um linebacker, não exatamente um defensive end. Então, assim, na blitz, às vezes você sabe você conhece a sua responsabilidade, sendo que aí você fica animado demais, querendo entrar, ganhar velocidade, e você acaba fazendo isso. Mas, a mérito desse cidadão, ele fez uma coisa que foi certa. Mais tarde a gente vai ver. Ele conteu, ele viu que o cara tá bloqueando ele pra fora, então ele, ao invés de ele desistir do bloqueio, ou então ao invés de ele passar direto pro loss, ele voltou e bloqueou contra o movimento do que o tackle tá arrastando ele. Então ele fez um pressure to pressure efetivo, tão efetivo que vai fechar esse gap aqui. Vamos continuar vendo. Ó. Vê que nesse momento aqui ele viu que tinha errado na primeira vez. Ele viu que ele tinha errado, ó. E ele tá voltando contra o movimento do corpo para poder fechar aquilo. Esse gap ele tá contestado, esse cidadão aqui também tá contendo esse gap, mas assim, ele tá longe de estar aberto. Se o running back resolvesse passar por aqui, fechado, fechado, completamente fechado. E assim, então você pode começar errado um bloqueio, você pode passar direto, mas é importante que você saiba desses conceitos para poder desfazer a coisa errada que você fez. Então, ó,
Mesmo ele tendo passando, mesmo ele tendo errado talvez a leitura, e tendo passado direto numa situação de corrida assim, ele volta e ajusta. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque a primeira leitura do running back, correr por aqui. Ele viu que estava fechado ali, viu que esse gap fechou e fez a corrida no sentido contrário. Então, olha, é, isso daqui, esse pressure to pressure, você viu que vai ser um kick out em cima de você e você, ó, contém aquele gap, comprime essa bexiga, comprime esse gap, por quê? Porque aí os buracos fecham. E se os buracos fecham, os buracos pelo interior da linha fecham, não tem como você correr ali por dentro. E se você não tem como correr ali por dentro, o que é que isso faz? O nosso famoso espio. Você está cumprindo a sua função como espio. E se você cumprir a sua função como espio, o que acontece? Os linebackers ficam em posição perfeita para poder fazer o tackle. E é assim que a defesa 3-3-5 funciona. O nose tackle vai fazer o espio do interior da linha. Os defensive ends vão conter o lado de fora. E depois disso, o problema é dos linebackers. E eles vão ter todas as condições de trabalhar fazendo tackles laterais. E assim, não tem muito o que se falar depois disso, sabe? Você faz o seu trabalho contendo a pressão, tentando te levar para fora e fecha os gaps. E os gaps se fecham pelo interior da linha. Então é isso, gente. Obrigado aí por aguentar me ouvir falar por essa quantidade de tempo impressionante. E até os próximos treinos.